Olá, pessoal. A gente está aqui para falar hoje de uma coisa triste, né? Essa lei anti-imigrante que foi passada agora na Flórida e que vai realmente prejudicar muita gente, né? Então, é, basicamente, a gente sabe que o governador da Flórida além de ser racista, anti-imigrante, xenofóbico, essas coisas, isso tudo a gente já sabe. Mas além disso, ele agora tá promovendo e agora já assinou no caso, né? Vai entrar agora essa lei que basicamente torna uma felony, que é um crime mais grave, transportar alguma pessoa indocumentada, dar proteção à pessoa indocumentada. Também essa lei pretende invalidar carteira de motorista, que muita gente conseguiu em outros estados. Então, você que mora na Flórida e usa carteira da Califórnia, ou de Nova York, ou de Maryland, vai ficar difícil agora para você, porque essas carteiras podem ser invalidadas, né? E também na situação de exigir dos empregadores que façam E-Verify. Então, isso também pode afetar pessoas que têm empresas na Flórida. Tá? As empresas eles podem ir atrás dessas empresas que estão dando trabalho a gente que não tem status, né? No caso, que está fora de status. Deve também prejudicar muitas essas empresas que já está difícil conseguir mão de obra, agora que não vai conseguir mesmo, né? Então, e também essa lei vai prover para o Ron DeSantis fundos para ele ficar exportando imigrantes, quer dizer, deportando, vamos dizer assim, né? Não é para fora do país, mas para outros estados democratas, ele vai ficar mandando os imigrantes, como eu estava fazendo já. Só que o que ele fez com aqueles imigrantes da Venezuela que mandou para Martha's Vineyard foi, na verdade, ilegal, porque não tinha autorização. Agora, ele conseguiu a Assembleia Legislativa, o Senado da Flórida, que tem a super maioria republicana, que aprova tudo que ele quer, então aprovou agora essa medida e isso vai entrar em vigência, tá? Vale dizer, gente, que muitos desses projetos vão acabar sendo derrubados da Corte Federal. Eu imagino que alguns direitos constitucionais estão sendo violados, inclusive porque geralmente o governo federal é que tem a prioridade e a condição e a jurisdição em questões de imigração. Então, isso aí é uma lei que deve ser declarada inconstitucional. A gente vai ver o que vai acontecer ainda. Eu não confio na Suprema Corte, né? A gente não deve confiar na Suprema Corte com 6 republicanos e 3 democratas. Você não vai confiar na Suprema Corte. Mas, na verdade, eu até não me surpreenderia se até essa Suprema Corte aí, completamente conservadora, anulasse essa lei da Flórida, ou parte da lei da Flórida. Então, essa lei é muito controversa, mas está mostrando o que eu venho falando muitas vezes. Falo nas lives, falo nos programas, nos vídeos que eu faço no YouTube. Gente, imigrantes devem procurar lugares para morar onde imigrantes são bem aceitos. A Flórida não aceita bem imigrantes. Se o cara faz campanha, se o governador faz campanha política, dizendo que imigrante não presta, quer se livrar dos imigrantes documentados, essas coisas, e aí e a pessoa vota nesse cara, é porque eles não gostam de imigrante também. Porque como é que você vai votar você vai votar para uma pessoa que tem as ideias contrárias à sua? Não pense nisso. Então, se você mora na Flórida, fica aí a questão do dia. Vale a pena morar nesse estado onde o imóvel está começando a ficar caro, igual a Nova York, Califórnia, os salários não estão acompanhando, a economia não é tão forte quanto em outros estados mais desenvolvidos, e você tem ainda um governo racista bem prejudicial, né, à sua condição de imigrante. Se você é imigrante já legal, está com seu green card, ok, é bom saber que está legalizado, embora seja num lugar onde você ainda vai se sentir marginalizado. É só sair de, é só sair da área de Broward County, West Palm Beach, ali naquela área, ou então Orlando, que você vai ver o que eu estou falando. Então, isso aí, gente, é o que a gente vem sempre falando. A polarização da questão de ser republicano ou democrata está maior do que já teve na história desse país. Eu nunca vi tanta polarização depois que o Trump saiu. Então agora é muito claro saber se a pessoa é democrata ou republicano. Se você é contra imigrante, tem que ser republicano. Se você é a favor de imigrante, tem que ser democrata. Não tem muitos democratas que são contra imigrantes, eu não conheço nenhum, na verdade, e não tem nenhum republicano que eu conheça assim que seja a favor de imigrantes. Já teve, né? O presidente Bush era, mas hoje não tem mais.
Então, isso é que está acontecendo hoje, entendeu? Então, a gente está vendo aí a imigração, como também outras questões que a gente pode ficar discutindo aqui o dia todo, se quiser, que define muito bem se uma pessoa é republicano ou democrata, tá? Ou se é conservador ou liberal, tá? E imigração está na ponta dessa lista aí. Então, essa lei que a Flórida passou agora mostra realmente que o que eu venho dizendo é difícil, se você é imigrante, viver num estado como esse, tá? Não é só porque o clima no verão tem aqueles mosquitos lá, aquela coisa lá, entendeu? Depois, daqui a pouco vem uns furacões aí, não é só por causa disso, não. Isso aí dá para se viver. Eu vivi na Flórida 9 anos e eu sei que dá para sustentar isso aí não é o problema. O problema é que ficou muito ruim agora. Com esse governador e com a super maioria que eles têm no Congresso, os republicanos, no Congresso da Flórida, é impossível agora. Imigrante agora está marginalizado. Inclusive, essa lei, também não falei antes, vou falar agora, até vai permitir os hospitais perguntarem o status imigratório da pessoa que vai ter o bebê. E cancelar os programas. Inclusive, empresas e entidades que dão assistência a imigrantes vão ser canceladas. Ou seja, é uma lei, a lei mais restritiva contra a imigrantes que eu já vi até hoje. Chegou a ser pior do que a lei do Arizona, nos anos lá 2007, 2008, mais ou menos. Teve uma lei no Arizona que era terrível, que o Arizona começou a ser boicotado por causa disso. Agora vai ser a Flórida, entendeu? Então, se você é imigrante, está na Flórida, não tem carteira de motorista, porque não dá, mas aí você tira outro estado e vai ser parado pela polícia. Cuidado, gente, porque isso aí vai dar problema, tá? A lei também fala de chamar as autoridades federais, mas aí pode ficar tranquilo. O governo Biden não vai ficar dando sopa para esses caras aí, de ficar, ó, o cara tá ilegal aqui, eu chamo o ICE. Não vai fazer nada. Duvido que faça alguma coisa, porque não é interessante para o governo federal hoje ficar perseguindo pessoas que não têm recorde criminal, tá? Eles estão dando prioridade aos criminosos para a deportação. E se não são criminosos, eles não estão mais perseguindo tanto. Então, isso eu não estou nem preocupado. Mas realmente, a Flórida hoje, pelo que eu vi com essa lei aí, é open season, né? Temporada de caça aí aos imigrantes foi aberta. O imigrante agora está sendo muito marginalizado e isso vai trazer um benefício muito grande para o Estado, tá? Porque é um Estado que vive muito de imigração, vive muito do turismo, inclusive, e com essa lei, se você for ler a lei com calma e olhar, praticamente, se você é imigrante indocumentado, principalmente se você não tem documento na Flórida, você devia começar a procurar outros estados para morar, tá? Eu não quero falar da Califórnia, porque eu sou suspeito, que eu adoro aqui a Califórnia, mas Nova York está aí, um excelente estado também para morar. Maryland, Washington State também é maravilhoso. Oregon, são estados onde você não vai ter esse problema, tá? Illinois também não vai ter, Connecticut, Massachusetts. Flórida, não dá mais. Como dizem, né? Flórida tá Flórida. Então, gente, pensem nisso, tá? Porque a coisa vai muito além da questão política, tá? É a questão prática de vida mesmo. Então, você está morando num estado onde está sendo marginalizado por ser imigrante. E outra coisa, até quando se for recorrer essas coisas em corte federal, a sua apelação, a sua corte vai para um juiz provavelmente mais conservador, porque as cortes federais aí tem mais juízes conservadores, e se tiver que apelar para o 11º Circuito Federal de Apelações, aí que você está ferrado mesmo, tá? Porque ganhar uma coisa no 11º Circuito, no 11º Circuito Federal de Apelações é muito difícil se você é imigrante, tá? Então, e aí o próximo passo é a Suprema Corte, que aí é muito mais. Então, realmente, eu vou dizer, a coisa não está fácil, tá? Se você está na Flórida, comece a pensar em outros estados, tá? E não vai pensar, gente, não vai pensar em Texas também não, que é outro também que está igual, daqui a pouco ele vai passar alguma lei também igual lá no Texas, porque esses dois aí, o DeSantis e o Greg Abbott, eles ficam brigando para ver quem é pior dos dois, entendeu? Qual é o mais extremo, né? Extrema direita, ou sei lá, como eles querem chamar, conservadores, e eles estão aí mais conservadores, mais para a direita do que Trump até. Então, coisa que o Trump não conseguiu fazer, esses dois estão fazendo. Então, realmente, eu não entendo se você realmente é imigrante e quer morar na Flórida, especialmente se você está indocumentado, tá? Não me leve a mal, eu respeito o que cada um gosta de fazer, eu respeito sua opinião, tal. Eu só não consigo entender
Eu respeito, mas não entendo. Eu não vou dizer que eu entendo, porque como é que eu vou entender? É você como imigrante, num estado que tira tudo que você pode ter e que está marginalizando a sua condição de imigrante e querendo que você vá embora e até tentando punir as pessoas que podem vir a lhe ajudar ou fazer negócio com você. Por que ficar aí então? Então, gente, talvez seja a hora de vocês procurarem sair daí, tá? Saiam da Flórida, é o meu conselho. Não é um estado bom para ficar agora. A população daí, a maioria da população que é quem votou nesse governador, eles não gostam de imigrante. Eles precisam de imigrantes, eles não sabem disso ainda, o quanto eles precisam. Vão ficar sabendo já já, vocês vão ver. Mas é a hora dos imigrantes saírem. Boicotem a Flórida. Mostre à Flórida o que é ficar sem imigrante. Começa a sair daí que depois eles vão querer ver quem que eles vão achar para fazer limpeza, para fazer landscaping, para construção e outros trabalhos, né? As fazendas de laranja que tem na Flórida. Eu quero ver quem que eles vão contratar, tá? Os americanos que eles vão achar para fazer esse trabalho. Então é a hora de você, ser imigrante, fazer sua voz valer. Saia desse estado, é meu conselho para você. Não é conselho de advogado, não. Embora também possa ser um conselho muito bom do ponto de vista legal. É um conselho de compatriota, tá? Se você, brasileiro, está aí na Flórida, principalmente está indocumentado, talvez seja a hora de você ficar a mula, tá? E procurar um lugar onde você vai ser mais bem aceito, onde ninguém vai estar lhe perseguindo todo dia, onde você não vai acordar de manhã com uma lei que faz aquilo que você fazia normalmente no dia anterior, uma coisa ilegal agora. Então isso aí realmente não é nice, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, mesmo que vocês não concordem comigo, vocês devem entender, os que não concordam com isso, que eu não estou falando mentira aqui, tá? É a verdade, os fatos estão aí. Essa lei foi passada agora, eu venho falando isso. Agora passou essa lei e vai ficar difícil, tá? Até essa lei cair, muita gente vai ser pega na Flórida. Muita gente vai ser presa, muita gente vai ser processada aí criminalmente, tá? Eles vão querer realmente fazer valer isso aí. Eles querem expulsar os imigrantes daí, como uma campanha política, sem saber que os imigrantes saindo daí vai ferir o Estado economicamente. E merecem isso realmente, né? Para ver o resultado que vai dar depois disso daí. A retórica para ver quão importantes os imigrantes são para o Estado. Eles têm que sofrer para entender. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.